Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje tratarei de uma dica muito específica e com muita cara de prova relacionada à nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Vocês já estão acostumados ou devem estar acostumados que na dicção do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, há uma indicação, há uma orientação para que o juiz, ao exarar uma sentença condenatória, de pronto, diretamente na próprio corpo da sentença, fixe o quantum mínimo devido para fins de reparação do dano. Isso é uma regra estampada lá no Código de Processo Penal. A dúvida que se punha era, Pedro, para que o juiz assim se manifeste, é ou não imprescindível a inclusão desse pedido na inicial acusatória? E a resposta dada pelo Superior Tribunal de Justiça de maneira pacífica é positiva, ou seja, é dever do juiz fixar o quantum mínimo para fins de reparação dos danos causados em um eventual crime na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso pela parte autora. E aí eu te pergunto, Pedro, aí você me pergunta, Pedro, e se o crime for de iniciativa pública? O Ministério Público tem legitimidade para fazer esse pedido já na denúncia? E a resposta é positiva. Sem o pedido do MP diretamente na inicial acusatória, não será possível que o juiz fixe oficiosamente esse quantum mínimo. Então, primeiro ponto aqui, a regra é imprescindível que conste esse pedido na inicial acusatória. E por que isso? Para justamente permitir que a parte adversa, a parte ré, contra-argumente, veiculando teses atreladas a esse aspecto da quantificação do dano. Beleza? Essa é a regra, artigo 387, inciso 4º, a partir da interpretação do STJ. Só que perceba, e aqui que a coisa vai ficando interessante, eu vou ler o artigo 4º da nova lei 13.869, a nova lei de abuso de autoridade, e diz o seguinte: artigo 4º aponta os efeitos da condenação. Vou me focar aqui no primeiro inciso apenas. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Pessoal, é verdade que a péssima redação, uma péssima opção foi feita aqui pelo legislador, dando um tratamento diferenciado sem a menor razão de ser. Já anota aí, pessoal, que todo o crime de abuso de autoridade desafia a ação penal pública incondicionada, ou seja, a parte legítima para ajuizar a ação penal, a denúncia, é o Ministério Público, ou seja, é plenamente possível que o MP ajuize a denúncia sem qualquer manifestação da vítima. Beleza? Bacana. O tratamento, conforme a gente viu, mesmo nos outros crimes de ação penal pública, é que o MP pode tranquilamente fazer esse pedido, justificando aí que o juiz fixe o quanto mínimo de reparação de dano. Só que a partir dessa redação expressa do artigo 4º, inciso 1º, através do qual o legislador exige para que seja fixado o valor mínimo na sentença condenatória o requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, aquele que sofreu ou aquela que sofreu abuso de autoridade, a gente não tem, na minha humilde visão, como interpretar isso de outra forma, senão de inadmitir, ou seja, de refutar a possibilidade do Ministério Público, na sua vocação institucional, fazer esse requerimento. Será imprescindível, portanto, que
a vítima assim se manifeste. A dúvida que a gente tem, e particularmente esse é o meu entendimento, é que se em sede judicial, quando a vítima for ouvida no bojo da instrução do processo, o juiz ou o próprio advogado ou defensor público pode instar a vítima a se manifestar sobre o pedido, a inclusão ou não do pedido, para que o juiz fixe o quanto mínimo. De toda forma, tá aí uma primeira crítica que eu faço. Não consigo entender por que da exigência na redação da manifestação da vítima, do ofendido, sobretudo quando a gente sabe que os crimes de abuso de autoridade desafiam a ação penal pública incondicionada. Vamos ver como a doutrina e, sobretudo, como os tribunais vão interpretar, se vão adotar uma interpretação mais ampliativa para admitir o pedido diretamente do Ministério Público, o que não me parece uma boa opção, ou se de fato exigirão nos crimes de abuso de autoridade manifestação expressa da vítima, do ofendido, daquele que sofreu o abuso de autoridade. Essa me parece a melhor opção. Mas, sobretudo, nas provas pré-ambulares que estão ocorrendo a partir de agora, em 2020, com a vigência da nova lei de abuso de autoridade, muito cuidado com essa literalidade e com a diferença de redação desse artigo 4º, inciso 1º, com o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve, aciona o sininho e comenta aí embaixo: Pedro, traz mais novidades sobre a lei de abuso de autoridade, traz mais polêmicas, traz uma análise em drops, em dicas, que eu vou entender o recado. Beleza? Um beijo no coração, fica com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!